Legal, não faz muito tempo desde que eu fiz um vídeo sobre o desenho destruído pela sua própria criadora. Em um grande resumo de um vídeo de 9 minutos, eu falava sobre um desenho chamado 12 Forever, ou 12 anos para sempre, que teve seu fim vindo muito mais cedo do que esperado, já que a criadora não só tratava e abusava das pessoas que trabalhavam com ela, mas também tinha feito um post no Tumblr, onde ela deixava bem claro como ela estava extremamente interessada em um pirralho de 14 anos. Para mais informações, assista esse vídeo aqui. Você sabe como o YouTube funciona? Depois que você assiste um vídeo, e se esse vídeo for longo bastante, o YouTube não vai demorar muito para te recomendar mais coisas desse mesmo canal ou desse mesmo estilo específico que você viu. E foi aí que o YouTube me recomendou esse vídeo aqui. Inicialmente eu ia ignorar, já que eu nunca vi esse desenho chamado Poderosas Mágicas Espadas ou Magia Espadas, até que eu me lembrei de um vídeo do canal chamado Urso Polar Presidente, onde ele comenta o que aconteceu com esse desenho, e eu lembro de ter assistido alguns trechos, então eu pensei, ok, deixa eu ver o que aconteceu aqui, qual é a polêmica da vez. Meio que eu já tava esperando o que ia acontecer, porque né, você já deve imaginar que tipo de vídeo é que eu tô falando que eu tava prestes a assistir. E se você não imaginasse, ou no meu caso você não imaginasse, o próprio autor do vídeo, o Saberspark, deixa bem claro que o negócio não vai ser levinho. Então só deixando claro pra finalizar essa introdução que já tá longa demais, todos os créditos e informações vão vir desse canal. O que eu fiz foi só pegar o ponto mais importante, dar uma boa enxugada nas coisas que ele fala e só focar naquela parte que realmente importa. Não que as outras não importem, mas você me entendeu. Assim como o Saberspark fez no vídeo dele, eu vou seguir uma linha cronológica dos eventos para que você não fique tão perdido. Onde a gente precisa conversar sobre quem é Kyle Carosa, o criador de Poderosas Magia Espadas. A história dele começa bem padrão, nada fora do comum. Ele cresceu gostando de videogames, animes e coisas do tipo, algo que você meio que já espera de alguém que produz animação. Normalmente, muitos desses criadores de desenhos têm algum gosto por jogos, animes e coisas do tipo. A criadora de The Owl House, meu desenho favorito, gosta muito de animes, por exemplo. E antes que você pense, não, até o momento o nome dela está limpo. A única tragédia na carreira dela foi o que a Disney fez com o desenho, de resto, tá tudo bem. Mas enfim, voltando ao Kyle Carosa, como eu disse, ele é um cara que gostava muito de videogames e ele tinha alguns outros gostos e talentos para outras coisas além do que eu mencionei. Mas querendo ou não, o grande pilar do cara era animações, ele curtia muito isso. E graças a esse amor que ele tinha e o talento que, acredite ou não, pessoas ruins também têm bons talentos, ele conseguiu alguns empregos simples em obras relativamente famosas na época. E ele ficou nesse emprego por um longo tempo até o momento em que a faculdade chegou. E nisso ele tinha conseguido uma maneira de facilitar financeiramente a faculdade dele, já que pelo visto, não importa o poder aquisitivo que você tem em algum país, faculdades continuam sendo muito caras. E como ele conseguiu um jeito de fazer com que a faculdade dele não fosse tão absurdamente cara, ele obviamente pegou essa oportunidade e fez e terminou a faculdade, conseguindo assim logo depois um emprego em uma empresa onde ele desenvolvia software. De um cara que trabalhava em animação para trabalhar em software. A vida adulta realmente pega pra todo mundo. Piadas à parte, o cara meio que saiu de um mundo extremamente interessante que era o das animações para algo um pouco mais entediante, caso você não goste muito disso, que é o mundo dos desenvolvimentos de software. Então não demorou muito pra ele ir de volta pro mundo das animações. E assim, o cara, você vai descobrir que ele é um grande lixo de ser humano, mas nessa época dava pra ver que ele era realmente esforçado, já que ele não só conseguiu voltar pro mundo das animações, como foi notado por grandes nomes. E o primeiro grande desenho nessa nova parte da vida dele que ele tava participando não era nada demais. Porém, por algum motivo, ele tinha um elenco de voz muito grande, onde esse desenho tinha nada mais nada menos do que o Mark Hamill, conhecido também como Luke Skywalker. Mas é como eu disse, ele tinha sido notado por grandes nomes no mundo das animações, o que deu a ele a oportunidade de fazer com que o seu desenho começasse a ter um pouco de vida, e fosse o responsável para dar a ele a fama que levou o nome dele a ser conhecido por bastante gente. E quando a merda que ele fez, ou melhor dizendo, vinha fazendo, foi vida ao público, a cara dele já estava bem conhecida por muita gente. Mas é como eu disse, depois de participar de nada mais nada menos do que Adole Peixes, sim, ele fez parte da produção dessa animação. Com produção eu quero dizer storyboard e coisas assim, tá? O cara finalmente, como eu disse antes, conseguiu uma chance de vender a sua ideia para uma animação. Ideia essa que foi rejeitada por várias empresas por falta de apelo. Ok, é o seguinte, deixa eu explicar um pouco melhor isso. A maneira como animações ganhavam um sinal verde para ser produzida ao longo do tempo mudou bastante. Na verdade, foi quase como um 360 se você parar para pensar. Hoje em dia, para um desenho ter uma grande chance dele ser aceito para uma empresa se produzir ele, é meio que ele só precisa seguir o que já tá dando certo atualmente. Se um formato específico de um desenho tá extremamente popular, eles vão seguir
e tentar copiar o máximo que eles podem. Um exemplo disso, quando o Rick e Morty lançou, não demorou muito. Depois que o desenho ficou popular, no caso, não demorou muito para sair várias e várias cópias ou tentativas de fazer o próprio Rick e Morty. Com a popularização da mistura de 2D e 3D, acrescentando um estilo único de animação, ou melhor dizendo, de design, que Aranhaverso popularizou, muitos outros estúdios começaram a seguir esse mesmo estilo. Então, hoje em dia, para uma animação ter uma grande chance de ganhar uma luz verde, ele tem que seguir mais ou menos o que tá dando certo. Se você chegar e apresentar uma ideia que tá mais ou menos alinhada com a popularidade do momento, a chance é bem alta. Só que antigamente, para o desenho ter uma chance de ganhar uma luz verde, ele tinha que se destacar dos demais, não só em quesito de história, mas com certeza em quesito visual. Você tinha que entregar alguma coisa que chamasse a atenção dos pirralhos que estavam vendo ali, sem muito esforço. E foi basicamente essa ideia que ele seguiu. Ele meio que acrescentou uma ideia de RPG para o desenho dele, deu uma melhorada nos designs dos personagens e pronto, foi aceito. Porém, esse desenho teve um começo diferente do que as animações costumam ter. Na época, a Cartoon Network estava desenvolvendo um jeito de interagir com o novo jeito que as crianças consumiam as coisas. Na época, celulares e coisas da internet estavam ficando cada vez mais popular. E foi assim que esse desenho começou, meio que focado nisso, uma coisa mais interativa, por assim dizer. Porém, a popularidade dele nesse ponto aí começou a ficar realmente grande, o que fez com que o desenho evoluísse para curtas de 3 minutos, depois curtas de 5 minutos, até que finalmente conseguiu ser um show de verdade, com 2 temporadas e 91 episódios. E assim, eu não sei qual é a sua relação com a frase separe o autor da obra, só que nesse caso aqui é praticamente impossível separar o autor da obra, porque o cara participou de tudo que ele podia. Ele participou da parte de musical do desenho, ele participou da questão de ser executor produtivo, que resumindo, você tem grande poder em cima do desenho ou da obra em geral que você esteja produzindo. E ele também fez parte da dublagem do desenho, dublando o protagonista. E ainda colocou a irmã dele pra dublar a irmã da protagonista, do protagonista. Na verdade, os dois são protagonistas. No caso, os dois personagens do desenho são protagonistas. Mas depois de 2 temporadas de 91 episódios, o desenho foi cancelado. E você pensa, foi aí que a polêmica começou? Foi aí que tudo aconteceu? Não, na verdade, o cancelamento desse desenho foi bem normal. Foi tipo, só porque ele não era tão popular assim. Até tinha sim o seu público de fãs, mas não era o suficiente para manter a obra. Já que pelo que eu entendi, a história não tinha uma história fixa, ou mais ou menos a história que vai acontecendo aos pouquinhos a cada episódio, ela não ia muito para lugar nenhum e não era interessante o suficiente para te prender por muito tempo ou coisa do tipo. Honestamente, nem é tão interessante assim o cancelamento, o motivo por trás do cancelamento, na verdade. É mais interessante o que vai acontecer a partir de agora. Depois que o desenho acabou, o criador continuou meio que popular online, e ele podia só tipo seguir com a vida dele, e quem sabe com o tempo conseguisse uma nova oportunidade de fazer uma outra animação que tivesse mais sucesso. Eu não sei muito bem como isso funciona no mundo das animações ocidentais, já que a maioria dos criadores que eu conheço acabam sendo popular por um único desenho e até o momento não fazem outra coisa, ou então acabam tendo todas essas notícias horríveis que eu tô começando a descobrir agora, com algumas exceções, como o criador de Gravity Falls, que não ironicamente participou de um dos melhores desenhos adultos já feitos nos últimos tempos, a criadora de The Owl House, que tá com essa animação indie sendo lançada pelo mesmo estúdio que faz Digital Circus, e se eu não me engano, o criador de Hora de Aventura também é o criador de Midnight Gospel, mas aí é outra história, a gente fala disso depois. O ponto é que, como eu disse, ele era bastante ativo na internet e ele fez uma declaração onde ele era contra lolis/lolicons. E pra você que não conhece o conceito, parabéns, você tá longe de uma parte ruim da internet ou do mundo em geral. Com animes ficando cada vez mais populares, você já deve ter se deparado com alguma imagem de uma personagem que parece um pirralho ou uma pirralha, e aí você descobre que ela tem 3.000 anos de idade. Eu acho que você já entendeu uma desculpinha que é usada aqui, né? E bom, basicamente essa é a definição de lolis. E lolicons são pessoas que, bom, gostam desse tipo de coisa. E basicamente o criador se declarou contra essa parada toda, o que vai se tornar muito irônico devido ao que vai acontecer daqui a pouco, mas se conecta com a história que eu vou colocar agora, que vai ser um desencadeador bem grande pra gente descobrir o que aconteceu, ou melhor dizendo, como as coisas vão se revelar. Você vai entender. O criador desse desenho tinha uma pessoa muito próxima a ele que trabalhou como storyboarder de vários episódios de Poderosas Mágicas Espadas, ou Poderosa Magia Espadas. Desculpa, eu sempre esqueço a pronúncia. O problema é que essa mesma pessoa tinha vários problemas físicos e mentais. Isso tudo devido a um trauma que ela sofreu no passado. E com trauma eu quero dizer abusos, e abusos físicos. Você sabe onde eu vou chegar, eu tenho que me limitar um pouco por causa do YouTube, mas tá bem óbvio onde eu vou chegar aqui. E ok, as próximas informações que eu vou falar são meio estranhas e duvidosas, por assim dizer. E não porque a fonte que me deu essas informações, vulgo vídeos do Cyberspark, mas sim porque, bom, digamos que essa pessoa foi se tratar e tudo mais, e o terapeuta disse que seria bem interessante e melhor para ela se ela desenhasse shotacons.
E pra você que não conhece esse termo, bom, parabéns, você continua longe de uma parte ruim da internet ou de uma coisa ruim no geral. Mas eu vou usar Dragon Maid de novo pra exemplificar isso aqui. Isso é um exemplo de Shotacon, um pirralho do sexo masculino que acaba se envolvendo de formas carnais com mulheres mais velhas. Ou pelo menos foi isso que os meus 5 minutos de pesquisa me deram de informação. Mas você já entende muito bem onde as coisas vão parar por aqui. E bom, essa pessoa acabou fazendo exatamente isso e, adivinha só, acabou chegando ao Kyle Carousa toda essa informação, que expôs essa pessoa, vulgo o antigo colega de trabalho dele, mostrando o seu desprezo total pelas coisas que ela estava fazendo. E de novo, guarde essa informação também. Porém, tudo isso acabou gerando uma polêmica e uma divisão. Muitas pessoas acabaram do lado dele, porque querendo ou não, isso é uma parada moralmente muito errada. Mas meio que não é crime você fazer esse tipo de desenho, ninguém foi preso por desenhar essa parada aí. Até porque ela não desenhava pessoas reais ou coisa do tipo, mas sim personagens de desenhos que já existiam, como por exemplo os personagens de A Mansão Foster. Mas também teve muita gente contra esse cara. Afinal de contas, por mais moralmente errado que o que ela estava fazendo era, ela não estava ofendendo, nem machucando e nem prejudicando ninguém. E além disso, ela era uma pessoa extremamente mal, que poderia acabar levando muito hate, e esse hate poderia fazer com que essa pessoa deixasse de viver. Porém, depois de um tempo, isso aí acabou se acalmando, entre aspas. E agora eu quero que você guarde uma seguinte informação. Desde 2014, um pouco antes do desenho dele entrar em produção na versão full final em uma série de TV, esse cara já era casado. E apesar dessas coisas da polêmica que eu acabei de falar terem se acalmado, acabaram meio que abrindo um buraco maior, onde as pessoas começaram a investigar mais a ele e ficar mais de olho em tudo que ele fazia. E junto disso apareceu nada mais nada menos do que pessoas que revelaram que, adivinha só, o cara não era uma boa pessoa na área de trabalho dele. Sendo um desses relatos dizendo que basicamente ele chegou, chamou a pessoa pra sala dele, o escritório, e falou: opa, faz uma gracinha aqui pra mim, senão eu posso acabar com a sua carreira. E com gracinha eu quero dizer carícia. Com carícia é uma forma mais leve do YouTube não me odiar, como eu dizendo que o cara literalmente estava assediando essa pessoa. Mas se você acha que acaba por aí, não. Depois de um tempo o cara simplesmente apareceu e falou: então rapaziada, minha conta do Google foi apagada, tô criando essa nova aqui pra gente fazer as comissões do zero, tá ligado? Começar a parada do zero. E assim, o problema disso é que para você ter a sua conta do Google apagada, você tem que fazer alguma coisa muito errado. Mas tipo assim, muito errado do tipo, você sabe o que eu quero dizer. Ou então meio que em uma transferência de arquivos ou coisa assim, passar uma parada que não deveria passar. E bom, você já sabe onde eu vou chegar aqui. Depois de um tempo foi se revelado que estava rolando uma investigação com esse cara, onde encontraram no HDzinho dele nada mais nada menos do que 600 imagens. Sim, 600 imagens de a palavra que começa com P e termina com O, seguida da palavra infantil. Desculpa, eu realmente não tô muito querendo me dar problemas com o YouTube aqui. Eu não quero me ferrar por causa de um cara idiota. Mas eu não preciso explicar muito, você já sabe o que eu quero dizer. E cara, se eu achava uma foto descritiva de alguém que estava extremamente interessado em um menor de idade, sendo que aquela pessoa em si já era maior de idade, vulgo a criadora do desenho que eu falei nesse vídeo, cara, pra mim um maluco que tem 600 fotos de pirralhos naquele tipo de situação, pra mim é um negócio assim abismal, é nojento ao nível que eu não consigo nem descrever direito. E caso você esteja pensando que, e como eu mencionei o nome Shotacon, Lolicon, a gente tá falando de personagens desenhados? Não, a gente tá falando de pirralhos reais mesmo. E assim, o que me deixa ainda mais enojado com tudo isso é o fato de que são 600. E o que eu quero dizer com isso é que esse cara já tá fazendo isso há muito tempo, porque não tem como ele ter acumulado 600 em um mês. Um ano, ou pelo menos eu acho que não, porque, enfim, a história só vai ficando cada vez pior. E é como eu disse, é muito irônico um cara que se declarou contra pessoas que gostam de lolis, que se declarou contra lolicons, que meio que endemonizou uma pessoa por desenhar shotacons e tudo mais, por mais estranho que isso pareça, ou melhor dizendo, que isso seja, ainda assim, olha isso. Pra mim, isso vai totalmente além do bizarro, é extremamente nojento e inacreditável um bagulho desse. Eu acho que depois de tudo isso, tanto você quanto eu precisa limpar um pouco a alma. E eu acho que a melhor recomendação que eu poderia fazer pra você, pra ter a sua alma limpa depois de tudo isso, é assista Frieren.